podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Olá, irmãos e irmãs, bom dia. Eu sou Antônio Lopes e estou ministro da palavra na área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luiz, da Arquidiocese de Manaus. E tenho a honra de vir partilhar o evangelho que a liturgia nos propõe para hoje, 15 de maio de 2025, quarta semana da Páscoa. Eu espero que este áudio o encontre com saúde e, se assim não for, que o encontre com fé e esperança que tudo vai passar, tudo vai dar certo. Iniciemos esse nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que a liturgia nos propõe para hoje está em João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou o Senhor. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o texto do Evangelho de hoje é parte do texto do Evangelho da Quinta-feira Santa. Aqui há uma grande lição para os discípulos. É preciso ter humildade para servir dignamente a Deus. E ter noção que você é servo de uma mensagem e não é nem maior que aquele que enviou a mensagem, nem maior que a mensagem. Não é o mensageiro maior que a mensagem, nem nem maior que aquele que o enviou. Por isso é preciso para todo aquele que serve a Deus entender o seu lugar. Nós somos instrumentos de Deus a serviço da sua palavra, a serviço do seu evangelho, a serviço dos irmãos. Por isso, aquele que acolheu Jesus e escolheu segui-lo deve ser humilde e reconhecer que é instrumento de Deus e está a serviço da palavra. Nos versículos 18 e 19, Jesus alerta sobre ele diz que não está dizendo isso a todos, mas com certeza, e é claro aqui está falando de Judas, mas também fala a todos aqueles que estão ali, que não são todos, mas que estão no grupo, mas que se acham superiores, que se acham maiores. E Jesus fala isso a Judas, mas fala também a todos nós, que de repente pertencemos ao grupo, mas nos achamos maior que a mensagem
ou que aquele que nos enviou para levar esta mensagem. E todas as vezes que não agimos com humildade, que participamos da mesa da Eucaristia, mas cultivamos sentimento de ódio, de amargura, que planejamos contra as outras pessoas, levantamos o calcanhar contra Jesus. É preciso ter consciência daquilo que nos impede de ser comunhão perfeita com o Cristo. E sejamos então promotores da justiça e da paz, e que passemos por cima de tudo aquilo que nos magoa e nos fere a serviço do reino, porque ele se fez servo para que nós entendêssemos qual é o nosso papel. Não somos maiores que o Mestre, não servimos isoladamente. É preciso viver como irmãos, superar as dificuldades, a nossa própria autossuficiência para viver dignamente o reino de Deus. E Jesus já diz isso, porque se agirmos assim seremos felizes. E então, só para ficar mais claro, todas as vezes que participamos da mesa da Eucaristia, mas não cultivamos o desejo sincero de de nos livrarmos ou de deixarmos para lá a nossa autossuficiência para nos colocarmos a serviço do reino, a serviço do irmão e muitas vezes a serviço daquele que não gosta de mim, que fala de mim, que não vai com a minha cara na linguagem popular, estar a serviço dele, porque eu não estou a serviço de mim próprio, mas a serviço do reino, a serviço de uma mensagem, e é preciso que essa mensagem chegue a todos, sem que eu de alguma forma selecione a quem eu devo levar a mensagem, mas devo amar e cultivar amor e justiça por todos aqueles aonde Jesus me enviar, mesmo eu achando que eles não mereçam. E no versículo 20, Jesus diz, e diz a todos nós: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Tenha a certeza, meu querido, de que você é portador de uma mensagem, e quando for acolhido, todo aquele que acolheu esta mensagem a que você leva, e lhe acolhe também como mensageiro, acolhe o próprio Cristo. Mas, sobretudo, acolher a mensagem que você é portador, da qual você é servo, a pessoa acolhe o próprio Cristo Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, todas as vezes que alguém nos procurar para deixar uma palavra, e por mais que eu conheça a pessoa e diga eu conheço a pessoa, o testemunho dela não é válido, não tem a ver com a mensagem com que ela carrega. Esqueça o testemunho dele, esqueça a vida que ele leva e ouça a mensagem que ele carrega, porque a mensagem é muito maior do que ele. A mensagem ultrapassa todos os limites. A mensagem é como a semente. Ela, para germinar, ela não precisa do agricultor. Se ela cai na terra, ela germina. O agricultor é responsável somente de levar, semear e cuidar para que ela cresça, mas se por acaso ele não fizer, a semente nascerá se cair na terra. Portanto, independente do mensageiro, a mensagem é maior do que ele. A mensagem vai muito à frente do mensageiro. Portanto, receber aquele que traz uma mensagem, mesmo que você não concorde muito com o modo de vida dele, é receber a mensagem de Jesus. Se ele testemunhar, se ele for testemunho vivo daquilo que ele fala, aí é perfeito. Mas se não for, lembre-se, a mensagem é maior do que ele. E você, acolhendo a mensagem, acolherá o próprio Cristo
e quem sabe ajudará aquele mensageiro que ainda não é plenamente digno da mensagem a se converter também. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de toda a cilada do inimigo, de toda maldade, e todos os dias nos faça retornar para casa sãos e salvos. Que a paz do Senhor alcance aonde você estiver. Que você que está desempregado tenha uma boa notícia. Que você que está doente receba alta. Que você que tem um diagnóstico que parece irreversível, confie no Senhor, sobretudo na vontade de Deus. Que Deus o abençoe e te guarde. Bom dia, paz e bem. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou.